2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Vamos aplaudir o Senhor essa mensagem? Pode aplaudir. Pode tomar o seu assento agora? Vou começar a mensagem, tá? Esses dias eu fui para o hospital visitar uma irmã amada nossa que se encontra, não bem, está muito mal. E uma pessoa que não gosta de hospital sou eu. Olha para cá para você entender. E para mim hospital tem alguns significados para mim. Para mim ela é um lugar muito triste, onde as pessoas estão enfermas, doentes, alguns no final da sua vida, lugar de choro, mas também eu sei que tem lugar de sorrisos também lá, porque muitos entram doentes, saem curados. Mas no total, o hospital para mim é um lugar de tristeza, de pessoas doentes, que entraram ali enfermas, Então para mim primeiro é um lugar de tristeza e um lugar de reflexão. Para mim, hospital é um lugar de refletir. Como assim? Sempre quando eu vou no hospital, igual eu fui, eu começo a refletir assim, nossa vida não é nada mesmo. Olha o nosso corpo, o que é? Estamos bem, daqui a pouco estamos num leito do hospital, à beira da morte. Estamos mal, a nossa vida escapando de nossos dedos. Então para mim é um lugar de tristeza, hospital, e também um lugar de reflexão. É só eu pisar no hospital, eu já imagino como a nossa vida é como uma neblina. Essas pessoas talvez estavam bem até um mês atrás e agora já estão aí perdendo a sua vida. Então lá para mim é um lugar de tristeza e um lugar de reflexão. Quantos idosos que eu vi lá, que na sua juventude desfrutaram da sua plena saúde, na sua juventude corriam, pulavam, brincavam, jogavam futebol, jogavam vôlei, mas agora se encontram ali sem a sua saúde, enfermos, totalmente debilitados, enfraquecidos. E eu noto essa palavra que eu li agora sobre eles, que a vida está se desfazendo. O tabernáculo, que é o nosso corpo, está se desfazendo. Repare isso. No hospital também há muitos jovens que pensaram ali que teriam muito tempo para viver, mas agora estão sabendo que lhe resta pouco tempo de vida. Então olha, ali há homens, senhores, senhoras que desfrutaram na juventude da sua força, do seu vigor, ali corriam, jogavam futebol, praticavam esportes, mas agora a doença veio, estão ali enfermos, enfraquecidos, percebendo que o tabernáculo, que é o nosso corpo, está se desfazendo. E jovens que pensaram que iriam viver muitos anos de vida, ouviram do médico que eles têm apenas pouco tempo de vida. Os componentes que traziam a saúde estão indo embora,
e agora são acompanhados de enfermidades, doenças no corpo. E é só você parar para refletir que o seu corpo já não é mais o mesmo. Quando Paulo fala aqui de tabernáculo, se desfazer, está dizendo nosso corpo está se desfazendo. Repare, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passa, o teu corpo já não é mais o mesmo. A sua mente até ordena, mas não tem mais força para fazer certas coisas. O seu corpo já não é mais o mesmo. Repare a visão. A sua visão não é mais a mesma. Antigamente você nem pensava em usar um óculos, porque a sua visão era plena, a sua visão era boa, era ou não era? Só que foi chegando a idade, se foi perdendo um pouco a visão. Quer dizer, a velhice vai chegando para muitos, e o nosso corpo vai mostrando que aos poucos o tabernáculo está se desfazendo. A sua visão já não é mais a mesma. Seu corpo já começou a passar por limitações. A sua força já não é mais a mesma. Lembra a sua juventude? Você subia uma rua facilmente. Você subia até correndo, se fosse o caso. Quantas vezes eu subi a rua correndo? Quantas vezes na quadra joguei futebol meio-dia, sem sair da quadra, 1 hora seguida, 2 horas, e não cansava. Agora, com 45, a minha força já está indo embora, não tenho mais o vigor que eu tinha antes. Isso está mostrando que a idade está chegando, e a nossa força já não é mais a mesma. Tente subir uma subida igual você subia antes, para você ver. Você vai perceber que o seu corpo já começou a passar por certas limitações. Sabe o que quer dizer isso? O tabernáculo, a tenda, já está se desfazendo. Então tua visão não é mais a mesma, a sua força já não é mais a mesma, os teus joelhos já não são mais o mesmo. Quantas pessoas de idade que sentem dores no joelho, porque o joelho não suporta mais tanto peso, estão enfraquecidos. Então tudo isso vai mostrando que nós estamos aos poucos se desfazendo. Seu joelho não suporta mais o seu corpo como antigamente. Já as limitações começam a chegar. Repare que a sua coluna até não é mais a mesma. Quantas pessoas que sentem dores na coluna, dores e dores constantes, na sua juventude desfrutaram da sua plena saúde no corpo inteiro, só que agora se encontram com a coluna doendo. O seu coração também já não é mais o mesmo, já não bate como antes, já está enfraquecido. Os batimentos cardíacos já não são mais o mesmo de antigamente. Repare quantas pessoas hoje se encontram com o coração enfraquecidos. Olha quantas limitações seu corpo já está passando. É só olhar há muitos anos atrás, ou poucos anos atrás, como nós éramos, cheio de vigor, uma visão boa, o joelho bom, a coluna boa, o coração estava batendo bem. Agora o coração está enfraquecido, denotando ou mostrando que o nosso tabernáculo, a nossa tenda, já está se desfazendo. Seus órgãos vitais já não são mais o mesmo. Seus rins, seu fígado, seu coração já não são mais o mesmo. Repare que nem os seus cabelos não são mais os mesmos. Cabelos embranquecidos, cabelos que já começaram a surgir alguns fios brancos
denotando que esse tabernáculo já está começando a se desfazer. Então, é só reparar como que você era antigamente e como você está hoje, e você vai perceber que o seu corpo já está passando por certas limitações. Só que Paulo não está dizendo sobre isso, entendeu? Não, é sobre outra coisa. Olha para mim aqui, Paulo vai tratar nosso corpo como um tabernáculo. Quando construíram o tabernáculo, quem falou que iria habitar no tabernáculo? Quem falou? Deus. Deus habitaria dentro do tabernáculo. Então, o tabernáculo é o nosso corpo. O nosso corpo, Paulo fala o tabernáculo, a tenda. Paulo quer dizer o nosso corpo. Então, entenda isso. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E repare, o meu espírito habita dentro desse corpo, dentro desse tabernáculo. Se meu espírito sair daqui, esse tabernáculo cai. É ou não é? Se o meu espírito sair daqui, esse tabernáculo vai cair, vai se desfazer. Então entenda, eu estou aqui, olha para o meu corpo, eu estou aqui morando nessa casa, aqui é a minha casa, esse corpo é a minha casa por enquanto. O meu espírito, ele vai se retirar daqui uma hora. Mas quando fala tabernáculo, quer dizer um lugar passageiro, um lugar transitório. Tenda, que Paulo fala tabernáculo e tenda, tia, é um sinal assim. Esse lugar é um lugar de habitação passageira, por enquanto, por um tempo, é transitório. Quer dizer, você vai habitar aí por algum tempo, mas vai chegar um tempo que esse tabernáculo vai se desfazer. Então olha para o meu corpo, esse corpo gordinho que vos fala, aqui é a minha morada. O meu espírito mora aqui por um tempo. Só que vai chegar um tempo que esse corpo cairá. Essa tenda aqui, ó, vai se desfazer. Essa tenda vai se desfazer. E repare que o Paulo fala que nós sabemos que a nossa casa terrestre, ele chama de casa terrestre. Essa minha casa terrestre, o meu corpo, o meu espírito está aqui por enquanto. Deste tabernáculo, essa casa é um tabernáculo para Deus e para o meu espírito. Ela vai se desfazer. Repare, você já viu como uma pessoa se desfaz rápido quando morre, quando o espírito sai do corpo? 4 dias, o corpo já está se desfazendo, fedendo, é ou não é? Então Paulo quer dizer sobre isso. Se o nosso espírito se retirar daqui, esse tabernáculo cairá e rapidamente ele vai se desfazer. Quem entendeu até aqui? Mas escuta isso. Paulo vai dizer aqui, ó, que esse nosso corpo ele vai tombar, ele vai se desfazer. Basta uma simples enfermidade, basta uma veia entupir, basta uma simples doença. Escuta, tenda, tabernáculo é um sinônimo de algo que é frágil. Animais podem derrubar, ventanias podem derrubar, denotando que o tabernáculo é muito frágil. Repare como você é frágil. Entupiu uma veia, você pode morrer. Um probleminha, lá está o tabernáculo derrubado. Nós homens sabemos muito bem que apenas com uma gripe já nos derruba, sim ou não? Já estamos num leito, deitado, cansados, abatidos, apenas uma gripe nos derruba. Então, uma coisa tão simples pode derrubar este tabernáculo
nosso corpo, nossa vida pode ser alcançada por uma terrível doença, enfermidade. Mas escuta, a morte é um terror para muitos, sim ou não? Falar de morte, alguns crentes nem falam de morte. 3 vezes na madeira, pelo amor de Deus, vai para lá com essa palavra. Eu não quero ouvir de morte. Bate na madeira 3 vezes, está amarrado. Eu não quero ouvir sobre isso, porque eles temem a morte, eles têm medo. Mas escuta, o que é terror para muitos, olha o que Paulo vai dizer: quando o cristão morre, é como uma tenda que foi desmontada e destruída. Simples, né? É ou não é? Quando o cristão ele morre, para Paulo, na teologia de Paulo, é apenas alguém que a tenda foi desmontada e depois foi destruída. Nosso tabernáculo, quando nós morrermos, será desfeito, o nosso corpo será destruído em poucos dias. Então, para muitos, a morte é um terror, não é? Não é um terror? Para Paulo, ele apenas vê assim: a morte para um cristão é como uma tenda que foi desmontada e foi destruída, aquele corpo, só isso. Olha só, o que é terror para você, para Paulo, aquele cristão morreu, a tenda foi desfeita, o tabernáculo foi desfeito e a tenda foi destruída. Agora entenda, olha o que Paulo fala para confortar os cristãos de Corinto, da igreja. Você preferiria morar numa tenda simples, que um simples ventania derruba? Você queria morar no edifício, numa mansão? Seria melhor para você? Fala para mim aí. Um edifício, uma mansão forte, sim ou não? Paulo vai dizer assim, quando esse tabernáculo se desfazer, fiquem tranquilos, nós temos um edifício, uma mansão não construída por mãos humanas no céu. Você entendeu? Então, quando o cristão morre, é apenas uma mudança de um corpo temporário, de um lugar temporário, de uma tenda para uma mansão eterna. Que mudança boa! Olha que mudança! Você vai sair desse tabernáculo aí podre e sujo, que é o seu corpo, a sua carne fedorenta, a sua carne que fede a pecado. A nossa carne é fedorenta a pecado. Nós iremos sair desse corpo. A tenda vai se desfazer, o meu corpo será derrubado. Um dia você vai ouvir: o corpo do pastor Júnior foi derrubado. Mas a boa notícia é: calma, Deus deu para ele um edifício no céu, uma mansão celestial, não construída por mãos humanas. Oh, glória! Então essa é a morte de um cristão. É apenas uma mudança de uma tenda temporária, passageira, frágil, para uma morada eterna. Mas quando Paulo fala aqui, você pode ler o contexto. Ele está dizendo uma mansão, não está dizendo uma casa lá no céu. Ele está dizendo que Deus dará a nós um corpo glorificado. O que quer dizer isso? Um corpo, nós teremos corpo, não seremos achados nus, não ficaremos como uma alma nu, não, seremos vestidos por Deus como um corpo glorificado. Quer dizer, um corpo espiritual, um corpo, não um corpo carnal como o nosso, mas um corpo glorificado. Então Deus não deixará nós nus, pelo contrário, receberemos um corpo glorificado, que não é feita por mãos humanas, mas é feita por Deus. Esse é o nosso edifício, a qual nunca mais nosso corpo entrará doenças, enfermidades,
enfermidades, coisas ruins em nosso corpo nunca mais entrará. Esse é o edifício que Paulo está falando, o nosso corpo glorificado. Lógico, teremos uma mansão no céu, lógico, teremos lugar preparado, sim, mas aqui Paulo quer dizer que o nosso corpo será um corpo glorificado, não nosso corpo carnal. Amém? Não é à toa que muitos mártires que tiveram seu corpo destruído na fogueira, né? Muitos foram acesos como tochas humanas. Muitos foram amarrados em postes, escuta isso, foram amarrados em postes e tacado fogo sobre eles. Por quê? Eles não se importaram de destruir o corpo, porque o tabernáculo vai se desfazer, portanto eles têm uma morada celestial no céu eterna, eles terão um corpo glorificado. Podem queimar o meu corpo, mas Deus dará a mim, na ressurreição, na sua volta, na ressurreição nossa, Ele dará a nós um corpo glorificado em sua volta. Em outras palavras, quando Ele voltar, nosso corpo, nosso espírito se reunirá ao nosso corpo glorificado, e não haverá mais dor, mais lágrima. Então, por mais que esses mártires tiveram seus corpos destruídos no fogo, não tem problema, o tabernáculo se desfez, foi destruído, foi queimado, mas eles receberão de Deus um edifício eterno, não feita por mãos humanas, mas feitas por Deus. Isso quer dizer um corpo glorificado. Quantas mártires tiveram o seu corpo lá na arena do Coliseu, tiveram seus corpos comidos por leões? Vocês sabem disso, né? Que muitos cristãos, por não se dobrarem a César, a Nero, a esses homens, tiveram seus corpos comidos por leões famintos. O que fizeram esses homens passar por tudo isso e permitirem passarem por isso? Era só negar a Cristo e não seriam mortos, porque eles entenderam: esse tabernáculo aqui, que é o meu corpo, ele vai se desfazer, mas Deus me dará um corpo nos céus, a qual nunca mais entrará doenças e enfermidades. Essa é a tua esperança, irmão. Essa é a tua esperança, minha irmã. Nós estamos servindo a Deus não por carro, não por dinheiro, não por coisas materiais. Servimos a Deus para isso, para que quando esse tabernáculo vier se desfazer, vocês vão dizer: calma, calma, irmãos, o pastor Juíno se foi, não estará mais entre nós. Mas escuta isso: Deus foi bom com ele, porque Deus deu a ele um novo corpo, um corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor nos céus. Então é apenas uma mudança. Eu vou sair de um tabernáculo, eu vou sair apenas de uma casa temporária para mudar para uma mansão, para um edifício. Quem entendeu até aqui? Agora leia comigo, estou quase acabando já, leia comigo. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos, só até aqui, olha para mim aqui, Paulo está falando isso para quem? Para a igreja ou para os ímpios? Para a igreja de Corinto. Então essa palavra não é para os ímpios, é para os cristãos. Esse ensinamento que Paulo vai dar agora é para aqueles que creram em Cristo. Paulo fala assim: porque sabemos do quê? O que nós sabemos? Que a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, vai se desfazer. Nós sabemos, o que nós sabemos, irmãos? Que um dia esse tabernáculo aqui, vai tombar. Esse tabernáculo vai cair. Uma enfermidade, uma doença,
morte natural, não sei, mas esse tabernáculo vai se desfazer. Nós sabemos disso. Você sabe disso, sim ou não? Então posso afirmar que nós sabemos disso? Mas também sabemos que Deus dará a nós um edifício, uma casa, temos de Deus. Olha o que ele fala: nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Nós sabemos que esse corpo cairá, sabemos, mas também sabemos que Deus irá dar a nós um corpo glorificado, um corpo a qual não sentiremos mais dores, enfermidade nunca mais, veia entupida nunca mais, nunca mais. Temos de Deus essa promessa. Eu sei que vai cair esse tabernáculo, mas também eu sei que Deus me dará um corpo glorificado nos céus. Amém? Agora olha isso. Paulo vai dizer que nós gememos nesse corpo, nós gememos nesse tabernáculo. Gememos de dores, de enfermidades, de angústias, de sofrimentos, de lágrimas, mas também gememos para sermos revestidos com esse corpo, com essa promessa. Meu irmão, Cristo voltará, Cristo irá voltar, você crendo ou não, Ele voltará, essa promessa se cumprirá em nós. Então nós gememos aguardando com expectativa que nosso corpo celestial já está preparado a nós. E olha que eu vou te falar agora, quando chegar a doença até você, quando chegar a enfermidade, quando o médico bater o martelo e dizer: você está com uma doença terrível, você vai dizer para a sua doença: enfermidade, você pode sim destruir o meu corpo, você pode sim destruir esse tabernáculo terrestre, mas escute uma coisa, doença, Deus preparou para mim um corpo celestial, a qual nunca mais você entrará no meu corpo, mas enquanto eu estou aqui, sofrerei sim enfermidades. Cristão fica doente, sim. Cristão morre enfermo, sim. Cristão morre no leito do hospital, sim. Mas o corpo foi destruído, o tabernáculo terrestre foi destruído, a tenda foi desfeita e destruída. Mas calma, nós temos um edifício eterno nos céus. Pode falar: velhice, você chegou até mim, já não sou mais o mesmo, as minhas forças foram embora, os meus joelhos são vacilantes, o meu andar já não é mais o mesmo, eu não tenho mais força. Velhice, você está acabando com a minha força, com o meu vigor. Mas escuta, velhice, Deus dará a mim um corpo eterno nos céus. Amém? Então, cristão, olha para mim aqui. Encare as suas doenças, encare a sua enfermidade. Se eu posso dizer isso, enfrente sem temê-las, sem ter medo, porque o máximo que ela pode fazer é derrubar esse tabernáculo que é passageiro. O máximo que ela pode fazer é destruir esse tabernáculo. E essa palavra me faz refletir numa coisa. Quantos familiares nossos, eu estou passando por isso com meu pai agora, está num leito, não anda, e eu vejo o tabernáculo se desfazendo aos poucos. Um homem cheio de vigor, um homem cheio de força, já não tem mais força. O que era tão simples, hoje não é mais simples. O fato de beber uma água, já não, uma coisa que é tão fácil, já não é mais fácil. Mas, e quantas pessoas que tiveram seus entes queridos,
ou tem ainda num leito do hospital, leito numa cama em casa? Quantos que estão sofrendo hoje porque algum parente morreu enfermo? Encare isso com alegria, sem temer, sabendo que o tabernáculo foi desfeito. Você que perdeu alguém que era cristão na sua família, na sua casa, alguém que servia a Deus, entenda uma coisa: o tabernáculo apenas se desfez, a tenda foi desmontada. Só que Deus dará a ela um tabernáculo, uma casa, um edifício, aliás, eterno nos céus. Então, encare a morte dos seus familiares com confiança, sem temer a enfermidade, sem temer a morte, porque Deus dará a eles um corpo eterno nos céus. Terminando, leia 2 Coríntios 5:5. Olha para mim aqui antes de ler. Pastor, qual é a confiança que você me dá de que essa palavra é verdadeira? Me dá uma palavra para me confiar que isso é verdadeiro. 2 Coríntios 5:5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, ou a herança, a garantia do Espírito. Diga amém. Olha para mim aqui. Qual que é o penhor? Qual que é a garantia? Penhor é garantia de que Deus te dá, que essa palavra é verdadeira. Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo aí? Tem ou não? Essa é a garantia de Deus, de que esse tabernáculo vai se desfazer, mas nós temos da parte de Deus um edifício eterno nos céus, que é o nosso corpo glorificado. Então, a garantia é que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E para terminar, leia comigo, eu vou só ler. Eu não vou nem pregar mais, que eu vou só ler para dar tempo. Filipenses 3. Filipenses 3. Vai um pouco para frente aí só, tá? Você vai achar. Filipenses 3. Você vai entender agora que Paulo fala que o tabernáculo, que é o nosso corpo. Olha só, 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Olha agora, que fazer o quê? Vai fazer o quê? Que transformará o nosso corpo abatido, ou corpo da humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Que transformará o nosso corpo abatido de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso. Ele vai transformar o nosso corpo abatido, esse tabernáculo podre, esse tabernáculo que é temporário e passageiro, para um corpo glorioso, conforme o seu corpo glorioso. Então aqui é uma transformação de um corpo, uma casa terrestre, para um corpo glorificado como o de Jesus. Então, meu irmão, eu sirvo a Deus para isso, para que quando esse corpo, essa casa que eu estou habitando nela por enquanto, eu estou aqui por pouco tempo, ela vai se desfazer. Mas qual que é a garantia? Eu tenho um edifício
Eu vou apenas mudar, tio. Eu vou sair de uma casa temporária, de uma tenda, uma casa terrestre, para ir para um edifício. O edifício é um lugar, né, forte, não é? Um lugar bonito. Deus preparou isso para nós. Um edifício. O que é o edifício? Um corpo glorificado. Nós não estaremos nus como uma alma nu, não. Seremos vestidos com um corpo glorificado. Fica firme nessa palavra, irmão. Continua nela, porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Vamos aplaudir o Senhor.